Bem-vindo ao podcast da Quinat. Somos a Bárbara e o Helder, psicólogos que buscam o que é bom, belo e verdadeiro, e com o desejo de te ajudar a ter uma vida mais madura e ordenada. Nos nossos episódios, trazemos reflexões sobre psicologia, rotina, bons hábitos e desenvolvimento humano. Fique aqui conosco para forjar o seu caráter. Vamos juntos! E aí, boa tarde, boa noite aí no seu caso, né? Você que acabou de jantar. Hoje a gente tem um assunto bem legal, assim, sobre aquele documentário, né? O Time da Redenção, Isso. que é sobre a seleção norte-americana de basquete, o que esse documentário pode nos ensinar, né? Bom, antes de iniciar, eu gostaria de dizer, assim, que isso tem a ver com os nossos gostos, assim, né? Então, eu particularmente gosto bastante de basquete, de NBA, aprecio bastante as histórias dos atletas, né? Eu gosto de entender ali bastante coisa, então é um tema que acaba tocando bastante o coração, né? E também eu fiquei pensando que, olha, eu tenho uma inclinação a jogos, né? Então, basquete, futebol. Então, as nossas inclinações, muitas vezes, as nossas inclinações boas indicam algo sobre nós também, né? Então, a gente, às vezes, tem que ficar atento a isso, né? E também porque, de algum modo, os lazeres podem nos ajudar a meditar coisas mais elevadas, né? Podem elevar os nossos corações, né? Basta a gente estar aberto, estar atento a isso, né? Sim, e é interessante pensar nessa questão do lazer, porque aí a gente tem momentos de descanso ativo, né? A gente está descansando, mas aquilo vai nos levar a pensar em alguma coisa. E é legal você ter trazido isso de que você gosta bastante de basquete, porque não era um documentário que eu tinha assistido ainda, né? Fui assistir por indicação sua mesmo. E eu não confesso que eu não acompanho tanto basquete, mas eu gosto muito de esportes em geral. E toda vez que eu assisto filmes que são sobre esporte, ou igual um documentário, eu me envolvo muito, assim. Porque é um tipo de conteúdo que eu gosto bastante também. Então, mesmo que eu não acompanhe tanto o basquete, foi uma experiência muito boa e que eu gostei muito. Depois até comentei com o Jackson, assim, nossa, acho que a gente poderia assistir mais jogos, assim, porque é legal, né, de acompanhar a história e de ver a evolução do time, assim, de alguma forma. Uhum. Sim. Bom, e aí o documentário, né, partindo para a história, né, o documentário conta a história do time norte-americano de basquete, né? Bom, acho que quem acompanha sabe que habitualmente é um time que arrebenta com todo mundo, né? Porque são jogadores muito bons, né? Basta ver a seleção de 1992, tinha Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, enfim, é uma apelação, assim, né? Parece coisa de videogame, assim, os caras todos reunidos ali, eles vão para as Olimpíadas meio que passeiam, né? O nível é muito superior aos jogadores de outras nacionalidades, né? Só que essa hegemonia norte-americana ela foi interrompida ali por 4 anos, né? Porque eles perderam ali as Olimpíadas de 2004, depois perderam o Mundial que teve em 2006, então eles foram muito criticados, né? Parecia até que eles nunca mais teriam esse domínio, assim, né, no basquete. Tá, mas, poxa, eles deixaram de ser os melhores jogadores naquela época? Não, né? Mas aí a gente começa a pensar, né, Bal, o que será que aconteceu para que eles, vamos dizer assim, perdessem essa hegemonia, né? O que será que aconteceu ali de movimento, né, nesses atletas? Sim, é interessante porque acho que primeiro tem um movimento de soberba, assim mesmo, né? Porque eles ganhavam muito, eles eram de fato os melhores, né? E existia um movimento de se colocar acima, de já saber, de ir para as quadras já sabendo que aquilo estava ganho, né? De que aquele jogo já era deles e era isso aí mesmo, né? Então, esse movimento de soberba, ele vai fazendo com que essa certeza, né, de que a pessoa vai ganhar, de que ela já tem tudo ali na mão, ela acaba não se esforçando tanto quanto ela poderia se esforçar. É assim também na nossa vida de alguma forma, né? Às vezes a gente vai
fazer alguma coisa, a gente fala, já fiz já dei uma aula, por exemplo, tantas vezes e todas as vezes foram bem-sucedidas. Ou já fiz apresentações no trabalho, e outras situações da nossa vida que às vezes a gente faz muitas vezes a mesma coisa e isso é sempre bem sucedido, que não se dá a dedicação, né, que se daria se estivesse fazendo pela primeira vez. Então, esse movimento de, eu sempre fiz, sempre deu certo, então não preciso me esforçar tanto, é uma soberba, né? Provavelmente isso foi um dos pontos que fez com que eles perdessem a mão de certa forma, né? Uhum. E um outro movimento possível, claro que a gente está falando aqui, né, Bá, de possibilidades, a gente não sabe se foi isso mesmo que aconteceu, né? Parece que sim, mas a gente não tem como afirmar isso, não vamos ser levianos, né? Não queremos ser, né? Mas parece também que ali tinha pouco espírito coletivo, né? Porque, como você disse, eles ganhavam já milhões, bilhões, né? A NBA movimenta muito dinheiro, né? E eles já tinham carreiras ali minimamente estáveis, então pode ser que tenha existido pouca preocupação, né? Aparentemente com a formação de uma equipe que se ajudasse mutuamente, né? E, poxa, o basquete é um esporte coletivo, né? Não adianta um cara lá fazer 50 pontos, mas não se esforçar para recuperar a bola, para pegar o rebote e tal. Isso vai impactar no time, né? Como de fato impactou. Então, assim acontece conosco também, né? Como você estava dizendo em relação à soberba. Quando nós trabalhamos, seja nas instituições, na nossa própria casa, né? Não adianta a gente querer só o nosso próprio êxito. É importante que a gente tenha em mente que as nossas ações impactam as pessoas que nos cercam, né? Nós precisamos deles, eles precisam de nós, e aí, sim, com esse espírito de cooperação mútua, as coisas andam, né? Sim. Depois acho que tem um movimento de insegurança também, que eu até penso que está bem relacionada com a soberba, porque nesse movimento de soberba você sai do lugar que você estava ali, né? De ser o melhor por talvez um certo desleixo, entre aspas, né? E aí isso gera uma insegurança de alguma forma, né? Então eles eram bons, mas isso não significava que eles iam ganhar todos os jogos, né? E aí as dificuldades vão aparecendo e vai se tendo esse sentimento de insegurança. E isso é muito comum nas pessoas que se sentem com orgulho ferido. E o maior problema, né, da insegurança é que dela surgem três movimentos, né, em nós: a vergonha, a timidez e o encolhimento, podendo gerar também uma certa agressividade, inveja. E é interessante, como você mesmo falou, a gente não sabe se foi isso mesmo, mas que dá para observar essas coisas quando a gente está assistindo ao documentário e que a gente vê a postura dos jogadores, né? Porque você vai vendo que eles estavam muito seguros ganhando tudo e de repente eles começam a ficar muito inseguros até pela mídia. Eu tô tentando lembrar que eles recebem meio que o nome pela mídia, mas eu esqueci agora. Que depois justifica o fato do documentário de ser o time da redenção. Mas antes eles receberam um nome porque eles começam a perder muito. Eu não me lembro agora, depois se eu lembrar eu volto para falar. Mas eu lembro que a mídia começa a publicar várias reportagens sobre aquilo que estava acontecendo, porque eles começam a perder muito. E algumas reportagens são um pouco mais agressivas, né? Porque eles também estavam sempre na liderança. E aí acho que isso também vai fazendo com que eles tenham esses comportamentos de insegurança, assim, né? Uhum. E só ampliando aí a coisa, né? Esses três movimentos que você mencionou, a vergonha, a agressividade, a inveja, por que acontece, né? Bom, no caso deles, né? De repente eles pensaram, somos bons mesmo, não sei o que e tal. Eles começam a ter uma coisa mental, assim, né? Até, em certa medida, ela tinha conexão com a realidade, poxa, os caras são bons mesmo, mas você tem outra coisa que você tem que provar mesmo que você é bom, né? Você tem que ir lá e jogar. E aí, conforme eles vão perdendo, começa a aparecer isso, a vergonha, que traz uma timidez,
pode levar o sujeito a ficar encolhido, né? Ele fica recuado, de modo que a opinião do outro começa a pesar para ele, né? Então, na verdade, o movimento de timidez muitas vezes esconde uma soberba, né? Então, a pessoa está preocupada com o que o outro vai pensar dela, como assim eu vou me posicionar, né? Então, a pessoa acaba se fechando. Por outro lado, pode acontecer um movimento no lado oposto, vamos dizer assim, né? Que é a agressividade. A pessoa tem tanto medo, tem tanta insegurança, que ela meio que ataca. Ela quer algum modo de se colocar acima para esconder essa insegurança dela, né? Então Sim. também precisamos ficar atentos a isso. Pode acontecer com qualquer um de nós, né? E por fim a inveja, porque assim, olha, de repente, nossa, eu me achei bom e não sei o que tal, apareceu alguém que é melhor que eu, e aí eu fico chateado, né? Porque aquela pessoa apresentou o que eu gostaria de ter. Eu me chateio pelo bem que o outro tem e eu não tenho, né? Acho que é importante a gente ter isso em mente aí para evitar esses comportamentos, esses movimentos dentro de nós, né? Sim. Aí depois, né, tem essa questão de ter uma falta de liderança clara, assim, no momento em que eles estavam passando por tudo isso. É, eles estavam com um treinador antes que acabava não tendo essa postura de liderança muito clara. Isso também acaba gerando de alguma forma uma certa insegurança também, né? É, porque aí eles não tinham muito um caminho claro a seguir, assim, né? É, e depois disso, eles têm um novo treinador, que é o Coach K, que vem para dar um novo significado, assim, né? Alguns jogadores até não foram muito abertos, né? Mas depois acabam aceitando um pouco mais a postura dele, né? E aí é interessante a gente pensar nessa falta de liderança, né? Porque acho que muitas pessoas veem a liderança como algo ruim, às vezes, né? Mas na verdade, uma boa liderança consegue levantar um time de fato, assim, né? E levar as pessoas a ter um bom desempenho. Enquanto uma liderança ruim prejudica todo um grupo de pessoas, né? De alguma forma. Sim. E aí dá para pensar também em dois tipos de liderança em níveis mesmo, né? Em altura, vamos dizer assim, né? Altura ou se está no mesmo plano, né? Vertical e horizontal, né? Então, quando se considera horizontal, dá para pensar assim, ó, o treinador, todo mundo tem que obedecer ao treinador de algum modo e tudo mais, né? Mas também existe as lideranças que surgem entre os pares, ou seja, entre os próprios jogadores, né? Então, o Kobe, por exemplo, o LeBron eram lideranças, né, entre os pares. Natural, né? Pensar, por exemplo, traz um outro esporte, no futebol, na final da Eurocopa de 2016. Talvez não na final, mas acho que foi na semi, que teve disputa de pênaltis, né? O Cristiano Ronaldo falou assim: o quê? Você não vai bater? Não, você vai bater sim, você bate bem. Se perder, né? Ele fala um palavrão lá, não tem problema se perder, mas você vai bater e você vai fazer, né? Ou seja, ele assumiu a liderança ali, motivou o cara foi, bateu, Portugal ganhou e tudo mais, né? Então tem isso, né? De algum modo, o LeBron ainda era jovem nessa época, né? Então precisava de um cara já mais cascudo mesmo, né? E esse cara foi o Kobe, né? Porque assim, dentro da quadra, por mais que o treinador seja bom, ele não vai lá entrar e fazer os pontos, defender, né? Isso aí vai depender desse outro tipo de liderança, que, como você estava dizendo, vertical, né? Que são dos pares, né? Então, com a chegada do Kobe, apareceu alguém que pudesse ensinar com exemplo, e ao mesmo tempo que fosse uma pessoa que com repertórios técnicos, físicos, tal, para assumir as dificuldades dentro de uma partida, né? E eu acho que a grande virada de chave quando chegou esse novo treinador, quando chegou o Kobe, principalmente da parte do Kobe, foi que ele fez os caras perceberem assim, olha, beleza, vocês têm talento, tá? Mas isso aí não é o suficiente, né? Como dizer assim, você deu sorte porque você joga bem e tal. Não, poxa, as pessoas se esforçam muito para chegar nesse nível de atividade profissional esportiva, né?
Então, mas assim, ele não falou nada. Ele só foi lá, acordou às 4 horas da manhã, né, para treinar. E aí, enquanto os caras estavam voltando das festas que eles iam à noite, né, o Kobe tava descendo o elevador para treinar. Os caras falou, como assim, meu? O cara tá indo treinar, eu tô voltando da festa, né? Começou a influenciar pelo exemplo, né? Não indo para as festas e tudo mais, treinando duro. E também foi, de algum modo, se impondo fisicamente e tecnicamente nos jogos, né? Aqui vamos fazer um recorte, depois a gente entra mais nesse aspecto, que a gente tem uma divergência nesse ponto, né, Van? E outra coisa dele, assim, que ele saiu um pouco dele, né? O Kobe saiu um pouco de si, porque ele era mais calado, mais sério e tal, mas ele saiu disso para que o ambiente ficasse mais leve, ficasse mais gostoso, né? E ao final todos pudessem alcançar o ouro olímpico, né? Sim. Aí a gente já vai entrando também numa questão até da reestruturação do time. Eu me lembrei do nome. Antes eles eram chamados como o time dos sonhos, né? E aí quando eles começam a perder muito, as reportagens. Só um minuto. As reportagens que vão aparecendo é como uma crítica, tipo assim, ah, mas não era um time dos sonhos? E aí agora, né, tá virando um time contrário a isso. E aí por isso que vem o time da redenção, porque eles começam a reagir, né? Começa a ter uma reestruturação, e aí vem como um símbolo mesmo de redenção, o que é bem simbólico até, né? Até quando a gente vê a postura deles também, e como todo o caminho que eles vão percorrendo, assim. Uhum. É... Você ia falar mais alguma coisa antes de entrar nessa parte da reestruturação? Não, acho que é mais essa parte da hierarquia mesmo, né, que você estava dizendo, assim, tipo, da hierarquia não, dessa parte da redenção, entra algo que parece estar presente no nosso tempo, que é um rechaçamento mesmo à noção de hierarquia, né? Só que, veja, para que existisse essa redenção, existiu a necessidade de alguém que conduzisse a coisa, alguém que se doasse, alguém que desse exemplo com a própria vida, né? O Sim. Kobe foi esse cara, mas o treinador também, né? E aí eu vejo que muitas pessoas sofrem porque elas não querem fazer isso, esse movimento de se confiar a outra pessoa. Olha, me ajude aqui nesse ponto, eu preciso crescer, mas você já trilhou o caminho, eu ainda não, né? Falta humildade mesmo, né? Muitas vezes para as pessoas, por isso que elas acabam sofrendo, né? E é interessante que eu penso dos dois lados, tanto as pessoas que precisam de uma orientação, de uma liderança e às vezes não querem se colocar nessa posição, como aquelas que são figuras de liderança e às vezes também não querem se pôr nessa posição porque ser líder, assim, né, parece algo só positivo em um primeiro momento, mas não é. Porque em muitas ocasiões a pessoa vai ter que ser mais firme, e ela vai ter que, às vezes, passar uma figura até de meio chata, meio desagradável, mas porque um líder precisa ter essa postura mesmo, né? Uhum. Talvez isso até justifique o comportamento que o Kobe teve depois, né? Que a gente vai entrar mais pra frente para falar. E dentro desse processo, né, de reestruturação, que eles começam a se recuperar para começar a ganhar novamente, o treinador ele traz um exemplo bem interessante, assim, que eu até vejo como se ele fosse puxando o time para a realidade mesmo, assim. Ele convida um ex-militar, assim, que vai nas quadras, e ele tinha servido na guerra, e tinha representado os Estados Unidos. E ele fica cego por conta de uma explosão de vidro, assim, tipo uns estilhaços que falam, que entra nos olhos dele e ele perde a visão. E aí o treinador convida ele para ele poder falar para os jogadores o exemplo dele, assim, né? O que aconteceu com ele. E aí quando eu tava assistindo, eu até falei, nossa, que forte, assim, né? Porque o treinador começa a comparar aquilo que aconteceu com esse homem que estava representando os Estados Unidos no exército, na guerra,
com o comportamento dos jogadores representando os Estados Unidos nas quadras. Mas depois eu fui entender mesmo o que ele estava querendo dizer, né? Depois que eu continuei assistindo documentário e vendo mesmo o comportamento dos jogadores, eu fui entendendo. Porque eles não estavam dando tudo de si. E aí depois dessa conversa, assim, isso mexeu muito com eles. E aí depois da entrada do Kobe, que eles começam a ver a postura do Kobe, é, eles começam a mudar de fato o comportamento deles e se doar nas quadras como se fosse uma guerra nesse sentido mesmo de, olha, que eu preciso vencer, não tem outra opção, né? Porque numa guerra é mais ou menos isso. E eles não estavam encarando dessa forma, né? É, bom, aí você comentou do comportamento mais ordenado, né, do Kobe, dos treinos e tudo mais, e ele também tem alguns comportamentos em quadra, que eu me lembro que ele começa, que tem um dos primeiros treinos que ele participa, que ele meio que se joga, assim, ele cai, e aí todo mundo fica meio que assustado no primeiro momento, tipo, nossa, mas ele tá dando a vida dele mesmo, né? Então acho que essa combinação, né, dos exemplos que o treinador foi trazendo e do comportamento dele foi fazendo com que o time fosse reagindo assim e fosse se doando mais, né, se entregando mais àquilo que eles estavam ali para fazer. Até porque eles estão ali como uma profissão mesmo, né? A vida deles é para isso, assim, né? Uhum. E o que você comentou aí sobre ser uma guerra, né? O esporte, né? Essa profissão deles, é o ganha-pão deles e tudo mais. Pensar assim, o Kobe, poxa, já 2008 eu já estava super bem estabelecido, eu não precisava de nada disso, né? Apesar de estar passando por um período turbulento ali na carreira, na vida pessoal e tal, né? Mas assim, o cara tinha muita sede de vitória mesmo, né? E essa parte da guerra foi levada bem a sério por ele, assim, porque ele jogava no Lakers e tinha o companheiro de time dele, o Paul Gasol, né? E aí é muito interessante no documentário que mostra ali o Kobe visitando o Paul Gasol e tal, né? Pô, meu irmão, não sei o quê, blá blá blá, né? E aí o primeiro jogo o Paul Gasol era espanhol, o primeiro jogo é Estados Unidos e Espanha, ali nas Olimpíadas. E aí o Kobe fala para os amigos, né, de time, olha, no primeiro lance eles vão fazer isso e eu vou dar no meio dele, né? Vou fazer uma falta muito dura nele. E aí os caras ficam assim, ué, mas como assim você vai fazer isso? O cara é seu amigo de time, não sei o que e tal, né? E aí ele falou, não, vocês vão ver na hora do jogo. Aí, beleza, logo no início do jogo, acontece mesmo essa jogada, e o Kobe se colocou aquele empurra, né? Não foi um empurrão, né? Foi um tranco, assim, violentíssimo, né? E os próprios colegas de time ficaram assim, o que é isso, né? O cara tá maluco, né? Mas acho que entrou um pouco disso, desse espírito competitivo, né? Que aí eu acho que é o ponto que às vezes a gente diverge um pouco, assim, né? Nessa postura dele. Porque como eu estava conversando com você aqui antes de entrarmos, né? Para mim aquilo é uma coisa que está dentro do jogo, apesar de ter ali certa agressividade e tudo mais, né? Mas está dentro do jogo. Eu acho que não foi considerado nenhuma falta técnica, por exemplo, né? E também, assim, comparando com a própria história de jogos da NBA e tal, né? Então, na época do Jordan, por exemplo, quando ele jogava contra o Detroit, né? O Jordan era fora de série, né? Já jovem, assim, era muito diferenciado. E aí o time do Detroit, que era o maior rival na época, tinha o que eles chamavam de Jordan Rules. Assim, ó, são as regras pra gente derrubar o Jordan. Porque, meu, se for na técnica, a gente não vai ganhar. Então, assim, era soco, era rasteira, o negócio era violentíssimo mesmo, né? E aí, quando se compara com o que o Kobe fez, né? Nossa, tá tranquilo, assim, né? Não que esteja certo. Em certa medida, você fala assim, pô, ele deu uma exagerada. Mas ainda que ele tenha exagerado, na minha opinião, né? É algo que tá dentro do jogo, né? Mas aí você pode falar a sua opinião também sobre É, o assunto, né? acho que, bom, a minha opinião é um pouco diferente, mas eu penso primeiro assim, tem vários fatores, né? Um é que, como eu comentei no início, eu não acompanho tanto basquete, então eu nunca assisti outros jogos. Assim, já assisti e tal, mas nunca acompanhei de fato para ver outros lances que tenham sido mais agressivos. Então, talvez eu tenha me prendido mais a um lance
avulso, assim, né? E aí aquilo pra mim foi tipo, nossa, é desnecessário. E aí, bom, tem os comentários lá, né? No documentário, na hora que, antes do lance acontecer, o pessoal que tá falando, né? Tá sendo entrevistado, eles falam que isso vai acontecer e depois eles comentam. E todo mundo ficou, assim, surpreso com esse comportamento dele. E aí eu consigo pensar em vários ângulos para olhar isso, né? Primeiro porque acho que ele estava vindo com comportamentos que eram sempre muito exemplares, assim, e aí esse já é um comportamento que você fala, nossa, não é tão exemplar assim. Talvez tenha um significado ali para ele mostrar que ele estava para jogo e não para amizade naquele momento, né? É, mas a minha primeira impressão na hora que eu vi foi, nossa, né? Tipo, mas as pessoas vêm primeiro do que as coisas. Então ele não precisava ter feito isso. Ele poderia ter jogado seriamente, claro, contra o amigo dele mesmo, porque eles eram adversários, e tudo bem, e ter feito o jogo dele e ganhado do mesmo jeito, né? E aí acho que também vem uma reflexão assim, né, de que as pessoas, por mais que elas sejam exemplos, né, figuras de exemplo, porque ele foi uma grande figura, nem sempre elas vão nos agradar em tudo. Então ele tem muitas qualidades, muitas coisas boas que eu aprecio, inclusive, mas esse comportamento, para mim particularmente, foi exagerado, né? Então me Uhum. fez também ter essa reflexão nesse sentido. Porque às vezes a gente tem essa tendência de pensar que se a gente admira uma pessoa, a gente tem que concordar com absolutamente tudo que ela faça, né? E não é isso. Ainda que tenha um contexto, né? Igual você comentou, que na sua visão, por acompanhar mais basquete, é de uma outra perspectiva, né? Uhum. E também só para contextualizar, né? Não é assim, ó, o Kobe foi lá, falou que vai dar no meio do cara e por dar no meio do cara, né? O contexto é, bom, olha, ele é meu amigo, então eu quero que vocês entendam assim, eu quero ganhar esse negócio aqui, né? E eu tô disposto a jogar duro com o meu próprio amigo para ganhar, né? E pode entrar aí o que você falou do de que as pessoas vêm em primeiro lugar e tudo mais, mas é aquilo que eu comentei também acho que é uma coisa que está dentro do jogo, né? Mas enfim, isso tá tranquilo também, a gente discordar é uma coisa opinável, absolutamente, né? Não tem, não vou dizer um certo e um errado, mas assim, não tem algo que, para mim, acho que é uma coisa interessante, né? Mas de repente, que nem você falou, de repente por já acompanhar há algum tempo e tudo mais, né? Mas nada demais também, né? Não vou E sair um, fazendo com um amigo quando estiver competindo também, né? e um fator interessante é que depois aparece o Paul Gasol e outros mais pra frente, né? E até falando coisas boas sobre o Kobe depois. Então, assim, entre eles, provavelmente ficou tudo bem, né? Eles continuaram sendo Uhum. amigos e convivendo, assim. É, mas, enfim, são perspectivas diferentes e acho até interessante que a gente traga isso também, né? Uhum. E aí, um outro fator que acho que também contribuiu bastante para essa questão da reestruturação do time é que eles começaram a apreciar outras modalidades de jogos dentro das Olimpíadas. Aliás, eu acho que esse assunto está bem atual, porque a gente vai começar a ter as Olimpíadas, né? Acho que é esse mês que começa mesmo, Uhum. em Dia junho. 25. Em julho. Então eles começaram a apreciar mais outras modalidades das Olimpíadas. E acho que isso também ajuda para que eles fossem incorporando esse espírito mesmo de estar ali para representar o país, né? Porque eles começam a apreciar as outras pessoas que estavam ali também pelo esporte, mas também para representar os seus países e dando tudo que tinha, assim, né? Se doando inteiramente. Então eu achei isso bem interessante. E aí também tem a relação da beleza mesmo, assim, né? De quando você contempla algo bem feito, isso de alguma forma mexe interiormente e também ajuda para que você mude as suas atitudes, né? Diante do seu próprio ofício, assim, né? Uhum. Sim. É legal isso que você falou, né? Porque de algum modo também, sei lá, se eles forem acompanhar um cara de alto nível na natação, eles falam assim, nossa, mesmo que eles sejam atletas de alto nível, né? Ele fala assim, meu, eu não consigo fazer isso. Mesmo um cara nesse nível alto no esporte, de força física e tal, no basquete, no caso, né? Tu acompanha um cara que vai fazer, sei lá, né, arremesso de peso,
Então, é legal isso, né, de contemplar outras coisas até para você entender as suas limitações, admirar o que o outro tem, né, para evitar esse movimento de inveja mesmo, de soberba que a gente comentou no início, né? Sim. E aí a gente pensou no que o filme pode ajudar na nossa vida, né? Bom, a gente já falou aqui várias coisas legais, mas a gente elencou mais algumas, né? Se você quiser começar. Eu acho que tem uma questão da doação, né, do serviço, né, de saber que, por exemplo, o que eles estão fazendo ali interfere nos espectadores, nas pessoas que querem que o time ganhe, que encare o basquete como um lazer, né? Então, eles querem que os caras se dediquem, né? Porque aquilo ali tá, de algum modo, gastando um tempo vendo aquilo, né? Então, tem isso e também a questão da dedicação, como o Kobe foi influenciando os caras ali, né? De entender assim, olha, nós temos talento, mas a gente precisa fazer algo mais, né? Para que esse talento sobressaia, né? Sim, até quando terminou o documentário eu fiquei pensando muito nisso, assim, nossa, como que eu estou me doando pelo meu trabalho, pelas minhas coisas, né? Porque é um grande exemplo, assim, né, de doação e serviço. E aí tem a questão das prioridades também, que também, novamente, eu vi isso muito no comportamento do Kobe, assim, né? Ele vai colocando pelo comportamento dele, sem falar muito, porque ele não era, pelo menos ali no documentário, representa ele como uma pessoa que não falava muito, né? Não era muito tipo de ficar fazendo brincadeira, né? E ficar externalizando o que ele pensava. Mas ele agia, né? Ele se comportava. Então ele vai mostrando a prioridade que ele o lugar, né, que ele colocava o time, né? Então como uma prioridade na vida dele. Claro que ele tinha uma família, né, também, mas ele vai quando ele acorda 4 horas da manhã para ir treinar, é um exemplo de que ele está priorizando aquilo, né, acima do lazer dele, porque ele poderia ter ido pro bar, ter ido pra balada com todo mundo, mas ele vai treinar. Então eu acho que tem uma questão que o documentário mostra, assim, né, de quais são as prioridades e como o retorno vem de acordo com as coisas que a gente prioriza também, né? A gente vai ter a resposta diante disso. Bom, e também entra a questão da amizade, né? Aos poucos eles foram desenvolvendo um ambiente saudável, de tal modo que até a própria família poderia participar, né? E isso foi interessante porque o LeBron, né, na época ele jogava no Cavaliers, né? E imagino que por conta da amizade que ele fez ali com o Wade, anos depois ele se transferiu para o Miami, para que eles conquistassem ali 2 títulos e tal, né? Então acho que teve essa influência também dessa amizade que eles desenvolveram ali, né? Que eles estavam rivalizando ali durante os jogos dos times deles e tal, né? Mas aí depois ali se criou uma amizade e falou assim, vou me transferir para lá para ganhar algumas coisas, né? E outro ponto que surgiu dessa amizade deles também foi uma visão de futuro, porque os dois começaram a gravar as cenas, né, dessas Olimpíadas de 2012, 2008, desculpa. Porque eles imaginavam assim, olha, poxa, isso aqui futuramente vai dar alguma coisa interessante, né? Tanto que lá no final nos créditos aparecem, né, que as imagens são LeBron e Wade e tal. Então isso também é interessante, né? É um movimento de esperança, assim, de imaginar que coisas boas ali daquela realidade pudessem ser aproveitadas. Tanto é que estamos aqui aproveitando, né? Falando desse documentário e tentando tirar propósitos para nossa vida, né? Sim. E acho que é isso que a gente comentou também no começo, né? Poder assistir coisas, né, que fazem parte do nosso lazer e aproveitar isso como reflexões, assim, para nossa vida. E é isso aí. Sim, é isso. Vamos juntos. Falou.